6 coisas que você nem imagina que são a sua mediunidade. Meu nome é Lilian, eu sou terapeuta, sou médium e nesse canal você vai ouvir muito sobre mediunidade para terapeutas. Hoje a gente vai conversar sobre sintomas que estão gritando aí no seu corpo, pedindo por atenção e são manifestações da sua mediunidade. Bem, eu já quero começar falando sobre um sintoma clássico, que é a confusão mental. Sim, a confusão mental é um sintoma muito comum nos médiums. Por quê? Porque como nós temos a capacidade de sentir, de perceber, mesmo que você não saiba que você está percebendo consciências ao seu redor, você está sentindo a energia das pessoas, dos ambientes, dos espíritos que estão próximos a você, a gente entra em uma confusão mental. Ora são os nossos pensamentos, ora são os pensamentos das pessoas, dos espíritos, as formas de pensamento que tem nesses ambientes. Então a falta de foco, a confusão mental, aquela mente muito hiperativa, é sim um sintoma de mediunidade. O segundo sintoma de mediunidade são dor nas articulações. Aqui eu quero contar uma história para você. Quando eu tive o meu filho, quando eu engravidei, eu não atendia, porque era pandemia, então eu não fazia os meus atendimentos mais. E eu percebi que depois da gestação, eu comecei a apresentar cistos sinoviais. Quem é da área da saúde vai entender. Eu sou enfermeira por formação, então eu sabia o que era aquilo, fisicamente falando. Se eu fosse no médico, ele ia dar esse diagnóstico. Eram cistos sinoviais que tinham se formado aqui, ó, nessa articulação da mão, que era justamente o meu principal instrumento de trabalho, né? E eu percebi o meu quadril muito inflexível, muito enrijecido, com uma dificuldade na movimentação, dores nos joelhos, dor no calcanhar. Por quê? Porque como o médium tem uma quantidade grande de ectoplasma, e esse ectoplasma ele é mais denso, ele é mais gelatinoso no médium, a gente acumula ele quando a gente não recicla essa quantidade de ectoplasma, que é o nosso sangue energético, né? Que é por onde a gente consegue se comunicar com o mundo espiritual. De uma forma bem simples, eu tô falando aqui pra vocês. Mas o que acontece? Quando a gente tem muito ectoplasma e a gente não trabalha, a gente não coloca isso em movimento, ele se acumula nas articulações. E foi isso que aconteceu comigo durante a gestação. Eu tinha dores na estrutura óssea, né? Dor nas articulações. E se você observar, aquelas pessoas mais idosas, né? Os benzedeiros, as curandeiras, elas têm as articulações dos dedos mais redondinhas, né? Mais grossas, justamente porque ali existe um acúmulo de energia. Isso acontece com bastante frequência em médium. Então esse é o segundo sintoma. Observa aí, se você tá meio rígido, se você tem pelo menos 5 dos 6 que eu vou te passar aqui, com certeza você é médium. O terceiro sintoma é a mudança de humor frequente. Gente, isso aqui é muito sério, porque tem muita gente com diagnóstico de bipolaridade que na realidade é médium. Eu sou profissional da saúde, eu tenho formação em enfermagem, então eu tenho muito cuidado quando eu vou avaliar uma pessoa, né, um aluno que chega para mim nos cursos que eu ministro, para a gente identificar se aquilo é de fato uma falha biológica, mental ou se é mediunidade. E eu posso garantir para vocês que na maioria das vezes, 95% das vezes é mediunidade que não está sendo trabalhada. Eu vou explicar para vocês em outro vídeo como a gente pode trabalhar essa mediunidade. Mas veja bem, essa mudança de humor da pessoa que é médium, ela é muito agressiva, porque de manhã ela tá numa depressão profunda e à tarde ela tá com uma alegria que contagia todo mundo. Então isso é muito perceptível, a pessoa se percebe assim. Ou então, em um dia ela tá super produtiva, em um dia ela tá muito animada e no outro dia ela não quer sair da cama e não necessariamente existe um motivo para isso. Ela não encontra um motivo lógico. O motivo espiritual ela está sendo obsediada.
essa quantidade de ectoplasma que tem no campo dela, que não está sendo trabalhada, que não está sendo doada, está sendo usada por espíritos que estão ali próximos, porque eles precisam dessa energia. Então, mesmo que de forma consciente essa pessoa não está doando o seu ectoplasma, os espíritos obsessores, sofredores, zombeteiros, enfim, os vampiros energéticos estão ali usando essa energia. E aí existe essa labilidade emocional aí bem forte. Conta pra mim se isso já aconteceu com você. Gente, eu achava que eu era louca. Eu tive um diagnóstico de depressão e ansiedade em 2012, que foi a época que a minha mãe ficou doente. E aí, como a minha mãe tinha ficado doente, né, ela teve um AVC bem agressivo, e eu era quem cuidava dela, a minha vibração caiu muito. E aí eu tava no início dos meus estudos ainda, né, não entendia muita coisa. E eu fui medicada, com medicações fortíssimas, né, medicações controladas por 6 meses, até que eu, por conta própria, e não façam isso, tá? Eu tô contando aqui a minha experiência, mas não façam isso. Eu, por conta, deixei de tomar a medicação, porque eu sabia, né, eu estava buscando outras fontes, então eu sabia que aquilo que eu sentia não era fisiológico, não era só o meu emocional abalado pela situação que a gente estava vivendo, né, então eu tinha muito. Então o médium, ele sempre tem que estar estudando, ele sempre tem que estar se observando o local onde ele está, o ambiente que ele está inserido, as pessoas que estão próximas dele, porque isso pode acontecer e acontece muito rápido quando você está, né? O quarto sintoma é o coração acelerado, a arritmia, né? Um aperto no peito, é aquela sensação assim que aquela respiração fica pesada, que o coração está apertado. Essa sensação, ela é bem comum em médiums. Aquela sensação que você deita para dormir e do nada o teu coração acelera. Você tá dormindo e você acorda com o coração acelerado. Isso é muito característico de médium também. O quinto sintoma é a sensibilidade emocional. Sabe aquela pessoa que assiste um vídeo que é engraçado e ela tem vontade de chorar? Ou então, ela não pode ver, por exemplo, agora nessa época que a gente está passando pela situação do Rio Grande do Sul, né, onde quase todo o Rio Grande do Sul foi inundado, né, pelas enchentes, teve muita morte, enfim. Se essa pessoa, médium, ela vê um vídeo desse, ela entra num choro, ela é muito sensível, ela chora por qualquer coisa. Se ela ouvir uma música, ela chora. Se ela assistir uma cena, ela chora. Enfim, é uma pessoa que tem uma sensibilidade emocional muito aflorada, que tem facilidade em se conectar emocionalmente com as pessoas, ela tem uma empatia muito grande pelas pessoas e ela chora com facilidade. E o sexto sintoma, antes de falar o sexto sintoma, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, porque esse canal ele vai trazer muita clareza, não só para médiums, pessoas que querem desenvolver a sua mediunidade, que querem aprender a controlar a sua mediunidade, aprender a viver bem com a mediunidade e usufruir dos benefícios que a mediunidade traz, mas ajudar terapeutas que querem desenvolver e usar essa mediunidade dentro dos atendimentos, porque eu sempre digo que não usar a mediunidade dentro dos atendimentos, você está perdendo ouro, porque a mediunidade dentro dos atendimentos energéticos e espirituais, ela pode trazer muito mais resultado para o nosso cliente. A gente consegue entender melhor o que está acontecendo com esse cliente, a gente consegue direcionar melhor esse cliente. Então, usar a nossa mediunidade dentro dos atendimentos energéticos e espirituais é uma preciosidade. Você, terapeuta que está me ouvindo, precisa aprender, precisa desenvolver, precisa unir a terapia, a técnica que você aplica à mediunidade que você já tem. O sexto sintoma é o sono conturbado. Vamos lá, o sono conturbado, ele pode ser uma insônia, pode ser uma dificuldade para pegar no sono, pode ser uma sonolência em excesso, pode ser que você tenha aquele sono muito leve, onde você dorme e acorda com muita facilidade, ou então você tem terror noturno, você tem muitos pesadelos, você sofre ataques espirituais durante o sono. Esse é um sinal também muito, muito comum em médiums. Então, esses são os 6 sintomas da mediunidade que talvez você não conhecia
e que eu quero deixar aqui gravado para você começar a se perceber. Opa, liga um alerta se esses sintomas fazem sentido para você. Busca conhecimento. Eu sempre digo que se você é médium e você acha bonito falar que é médium, mas não se movimenta para isso, você não está usando a tua oportunidade, a tua vida para evoluir. Porque se você tem essa capacidade mais aguçada, todos somos médiums, isso é fato. Mas se você tem essa capacidade mais aguçada, se você está percebendo, você pode usar isso no seu dia a dia em benefício próprio. E se você tem essa capacidade, se você já desenvolveu essa capacidade, você precisa usar ela para se ajudar e ajudar o outro, ajudar a sua família. Então, estuda, busca ajuda, me segue nas outras redes sociais, TikTok, o Instagram também, o link tá aqui embaixo e vamos junto. Vamos desenvolver essa mediunidade para nos ajudar, para acelerar a nossa evolução espiritual aqui nesse plano e para ajudar outras pessoas também. Um abraço, fiquem com Deus.